Você vai acreditar? Eu não sei. Eu não consigo te convencer. Eu não posso te convencer. Eu não tenho argumentos para te convencer. Você é livre para acreditar que é Deus ou o diabo nessas igrejas. Todas estas curas e milagres, libertações, nessas igrejas evangélicas é o diabo disfarçado de Jesus Cristo. São demônios de sedução te enganando sobre a terra. Por que esses mais de 2 milhões de branamistas na terra vão para as igrejas branamistas pregar a Bíblia e pregar a mensagem de William Branham? Porque eles pensam que estão servindo o verdadeiro Jesus Cristo. Se os branamistas soubessem que eles servem e adoram o diabo nessas igrejas, nunca mais eles colocariam seus pés lá. Se aqueles fariseus e saduceus, se aqueles helenistas, herodianos e essênios soubessem que eles serviam e adoravam o diabo, nunca mais eles voltariam nas suas sinagogas. Mas mesmo após Jesus dizer para eles, o vosso pai é o diabo, vocês servem o diabo, vocês fazem a obra do seu pai o diabo, eles não acreditaram. Eles preferiram continuar acreditando que era Jeová na sua sinagoga. Aqueles profetas de Baal pensavam que serviu o verdadeiro Deus. E mesmo depois de Elias provar que serviu o diabo, o povo continuava acreditando nos profetas de Baal. No tempo do Moisés, no tempo do Egito, Janes e Jambres e todos os sacerdotes do Egito e todos os habitantes do Egito, os egípcios acreditavam que os seus deuses eram verdadeiros. Foi preciso Moisés, o profeta de Deus, destruir o Egito para provar que todos aqueles deuses eram o diabo disfarçado. É o diabo disfarçado em cada religião da terra. É o diabo disfarçado em cada igreja, em cada organização. Ele está tendo êxito na terra, tem enganado a humanidade, tem enviado as almas para o inferno. E se ele te enganou aqui até a sua morte, ele te enganará após a morte por meio de uma luz brilhante no fim do túnel. O túnel é o buraco do poço do inferno. E a luz no fim é Satanás disfarçado como anjo de luz. Se as pessoas soubessem que é o diabo de uma ponta a outra nessas igrejas. E quando você atravessar o túnel, então você vai ouvir uma pergunta. Um anjo de Satanás se aproximará de você e vai perguntar: qual era a sua igreja na terra? E você terá que responder. Você dirá: eu era católico. E esse anjo de Satanás te levará para o grupo dos católicos que está dentro do inferno. Você responderá: eu era protestante batista, eu era protestante presbiteriano, eu era protestante metodista, eu era protestante tal, eu era protestante tal. E o anjo de Satanás te levará para o mesmo grupo a qual você pertenceu na terra, que estará lá no inferno. Você dirá: eu sou evangélico da Assembleia de Deus, eu sou adventista. Qual era a sua igreja na terra? E a sua resposta será: eu era da Assembleia de Deus, eu era adventista, eu era testemunho de Jeová, eu era um mormon, eu era da congregação cristã, eu era da quadrangular. E o anjo de Satanás te levará para o grupo a qual você pertencia na terra, que estará dentro do inferno. A pergunta a ser feita após você atravessar o túnel de luz é: qual era a sua igreja na terra? Este linguajar, esta linguagem que você ouve hoje na terra, quando alguém pergunta para uma outra pessoa: você é um cristão? Ele diz sim, e logo ele responde: eu sou assembleano, eu sou adventista, eu sou católico, eu sou batista, eu sou da congregação cristã. Sim, mas o que tem a ver você ser cristão e ser membro de uma igreja? Por que as pessoas respondem quando se faz a pergunta se elas são cristãs e elas dizem que são membros de tal igreja? Porque esta é a linguagem falada dentro do inferno. Mas qual é a linguagem falada no céu? Qual é a linguagem falada no paraíso? Um filho de Deus, após subir a escada do paraíso, ele ouvirá um anjo de Deus perguntando a ele qual era o teu profeta na terra. Quem foi o teu profeta na terra? E um filho de Deus do tempo do dilúvio dirá: o meu profeta na terra era Noé. E ele será levado para o lote, para o grupo de Noé que está no paraíso. Os filhos de Deus do tempo do Egito dirá: o meu profeta na terra era Moisés. Foi a resposta de Caleb para o anjo. O anjo perguntou a Caleb após a sua morte: Caleb, qual foi o teu profeta na terra? E Caleb disse: o meu profeta era Moisés. Ou Caleb disse: o meu profeta era Josué.
E Caleb foi levado para o lote do profeta do seu tempo. O lote do profeta que está lá no paraíso. Baruque, filho de Nerias. O anjo lhe perguntou: Baruque, filho de Nerias, qual era o teu profeta na terra? E Baruque respondeu: meu profeta na terra era Jeremias. Maria Madalena, a mulher samaritana, aqueles que estavam no tempo de Jesus, como o ladrão da cruz, o Zaqueu, quando eles morreram, o anjo de Deus lhe perguntaram: qual foi o seu profeta na terra, Maria Madalena? E ela respondeu: o meu profeta era Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré havia prometido um lugar no paraíso. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para que aonde eu esteja, estejais vós também. O anjo pergunta: mulher samaritana, quem foi o teu profeta na terra? Ela respondeu: o meu profeta foi Jesus de Nazaré. E todos aqueles que tiveram seu profeta Jesus de Nazaré, por volta do ano 33, o anjo os levou para onde estava Jesus de Nazaré no paraíso. Timóteo, Tito, Silvano, Agabo, os filhos de Deus do tempo de Paulo, quando eles morreram, o anjo de Deus perguntou: qual foi o seu profeta na terra, Timóteo? Qual foi o seu profeta na terra, Tito? Qual foi o seu profeta na terra, Silvano? Qual foi o seu profeta na terra, você e você? E eles disseram: meu profeta foi Paulo. E eles foram levados para o paraíso, para o lugar que estava reservado para Paulo e os seus discípulos. Um dia, quando os discípulos do profeta Cacó Filipe morrerem, a pergunta no paraíso a ser feita será: qual foi o seu profeta na terra? E um filho de Deus que vive na Ásia, um filho de Deus que viveu na África, um filho de Deus que viveu na América ou na Europa responderá: o meu profeta na terra foi Cacó Filipe. E ele será levado para o lugar que está reservado no paraíso para Cacó Filipe e os seus discípulos. Orno Neville, Juno Jackson, Pierre Green, a senhora Hatmuse, os filhos de Deus do tempo de William Branham, quando eles morreram, eles ouviram a pergunta: diga-me, qual foi o seu profeta na terra? E eles responderam: o meu profeta foi o William Branham. Eles estão no lote de William Branham. Eles estão no lugar reservado para o William Branham e os seus discípulos no paraíso. Mas a linguagem, o linguajar do inferno é: qual foi a tua igreja? Você é católico? Os católicos têm um lugar no inferno. Você é protestante batista, presbiteriano? Você tem um lugar no inferno. Não se preocupe, você pode ser protestante de qualquer igreja na terra. Há um lugar reservado para você no inferno. Você é de alguma dessas milhares e milhares de igrejas evangélicas, grandes ou pequenas, ricas ou pobres, velhas ou novas? Não se preocupe, há um lugar reservado para você no inferno. Você é de qual grupo branhamista? Não se preocupe, há um lugar reservado para aqueles que rejeitou o profeta de Deus no inferno. Você é muçulmano, você é budista, você é hinduísta, você é judeu. Qual é a sua religião? Qual é a sua igreja? Não importa, há um lugar reservado para você no inferno. Você é uma prostituta, você é um homossexual, você é uma lésbica, você é um amante do futebol. O que você é sobre a terra? Não importa o que você seja, há um lugar reservado para você no inferno. Mas todos os filhos e as filhas de Deus dessa geração responderão: o meu profeta na terra foi Cacó Filipe. Cacó Filipe era o meu profeta. Eu pregava a mensagem de Cacó Filipe. Eu estava do lado de Deus e do seu profeta por volta do ano de 2020. O meu profeta na terra foi Cacó Filipe. E ele será levado pelo anjo de Deus para o lote do profeta Cacó Filipe. Mas quanto aos filhos do diabo, eles verão um grande túnel formado por demônios. Eles verão a luz no fim do túnel. E eles pensarão que estão subindo para o paraíso. Mas na verdade é o paraíso de Satanás. Que Deus possa abençoar e ajudar os seus filhos que vivem sobre a terra, para sair do engano dessas igrejas e procurar o profeta vivo do seu tempo, para que também possam ser salvos. Amém. Descubram tudo sobre o misterioso profeta Cacó Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do profeta Cacó Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos.
Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Caco Oficial, disponível em 20 línguas.